chegamos em mais uma aula de geografia. Uma aula dedicada aos conceitos básicos da geografia. Lembrando, tá, que a geografia ela nos ajuda a conhecer melhor o mundo em que nós vivemos. Ela ajuda nós a entender como as sociedades se relacionam com a natureza. É essencial estudar geografia para compreender o lugar onde nós moramos. E lembrando que nessas aulas eu não estou sozinho. No seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens: a da sua casa, a da rua onde mora, a da escola em que estuda, entre outras. Você também pode observar paisagens de outros locais do Brasil e do mundo quando viaja, ou em imagens de jornais e revistas, na televisão, no computador ou até no seu celular. Em geral, as pessoas chamam de paisagem o que consideram bonito, como uma cachoeira ou uma praia ensolarada. Para a geografia, porém, paisagem não é apenas um belo panorama natural. Ela é o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local. Então, a paisagem é composta por dois tipos de elementos: os elementos naturais e os elementos culturais. Os elementos naturais, tá, que compõem a paisagem, são aqueles constituídos pela ação da natureza, como, por exemplo, formas de relevo, montanhas, serras, planaltos e planícies. A presença de água também, rios, lagos, oceanos e mares. A vegetação também compõe a paisagem. Árvores, grama, tá? O céu também faz parte da paisagem. Estes, então, são os elementos naturais. E quanto aos elementos culturais, às vezes também chamados de humanizados, são aqueles construídos pelos seres humanos, como, por exemplo, casa, prédios, placas, pontes, rodovias e até plantações. Em algumas paisagens são observados poucos elementos culturais ou apenas elementos naturais. Ainda hoje há paisagens predominantemente de elementos naturais, como trechos de florestas de difícil acesso, áreas desérticas, áreas montanhosas e algumas porções das regiões polares. Mas, mesmo nessas áreas que parecem intocadas, existe algum grau de interferência do ser humano. Em outras paisagens, é possível identificar o predomínio de elementos culturais. São as paisagens resultantes da transformação da natureza pelo trabalho humano. A paisagem humanizada é muito importante para a compreensão do mundo e do lugar onde vivemos, além de revelar aspectos da natureza. Ela apresenta um registro da história, do modo de vida das pessoas que ali têm habitado. Sim, quando nós observamos uma paisagem, os elementos culturais presentes nesta paisagem, nós podemos obter muitas informações sobre quem vive ali, como vive ali, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. As roupas podem também nos dizer muita coisa. Como nessas duas imagens, nós podemos comparar das roupas femininas em dois diferentes momentos. E a paisagem, ela se transforma, como nós vamos ver agora.
As paisagens são dinâmicas, estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano. A ação da natureza na modificação das paisagens pode ser lenta, como o desgaste de uma rocha pela ação das águas ou do vento, ou rápida, como uma erupção vulcânica. Os seres humanos também transformam as paisagens. Podem criar um campo de cultivo, abrir ou asfaltar uma rua, construir ou derrubar casas e edifícios. As transformações estão relacionadas ao desenvolvimento tecnológico das sociedades e ocorrem em diferentes graus de intensidade. Nas paisagens ficam registrados a história e o modo de vida das sociedades que vivem ou viveram em determinados locais. As construções que observamos nos centros históricos de algumas cidades, erguidas em diferentes épocas, comprovam que os elementos do passado e do presente convivem em uma mesma paisagem. Uma imagem recente do mercado público de Porto Alegre. Essa imagem que nós estamos vendo é do mercado público de Porto Alegre, há muito tempo atrás. O ano 1877. Eu repito, essa imagem é do mercado público de Porto Alegre no ano de 1877. Quando a gente olha essa paisagem, a gente vê que era uma outra sociedade, uma outra época. Conseguimos perceber um modo diferente de vida aí presente. Essa imagem também é do mercado público de Porto Alegre. Aqui, apenas alguns anos depois, essa imagem é de 1890. Observe essa imagem. Eu estou deixando às vezes uns segundos assim em silêncio exatamente para que você observe essa imagem. O que será que se destaca quando você olha para essa imagem? Tem muita coisa que a gente podia prestar atenção nessa imagem para falar. Eu vou até aumentar umas partes, tá, dessa imagem para a gente poder dar o destaque devido para alguns pequenos detalhes. Quem seriam esses, né? Podemos observar suas roupas, né? O estilo da moda da época. Provavelmente seriam trabalhadores ali do mercado. Pessoas humildes, a gente pode ver também. Agora eu vou dar o destaque para o outro canto da imagem. Além de muitos cavalos, né? É fácil explicar até porque tantos cavalos na volta do mercado, né? Antigamente os meios de transporte eram baseados na tração, que nós chamamos de tração animal. Carroças, charretes. Era o carro daquele tempo. Outra coisa curiosa, né? Na frente do mercado a presença de barcos. Naquele tempo, o Guaíba avançava até a frente do mercado. Notem como se transformou isso, né? Se a gente for atualmente no mercado, a gente vai ver que o Guaíba está bem distante do mercado.
E claro, esse registro fotográfico, né, destacando mais um pedacinho dessa imagem, né? Eu fico olhando essas mulheres, eu fico olhando o que, que será que estavam fazendo aí, né? Será que trabalhavam? Será que estavam esperando alguma coisa? A gente vê que tem uma moça ali pesarosa, né? Aparentemente pesarosa, esperando alguma coisa. Bom, fato que numa análise de paisagem a gente fica pensando muitas coisas. O que, que será que está se passando, né? Estariam chegando, estariam partindo. Sim, observar essa fotografia de 1890 nos traz informações, também pode nos levantar indagações que podemos ir atrás e pesquisar para tentar entender, né? O que são esses barcos, o que são essas pessoas, o que estavam fazendo ali, como vivia essa sociedade. Que isso aqui, o Mercado Público de Porto Alegre, era o dia a dia de Porto Alegre, o dia a dia dessa sociedade em 1890, né? Com características diferentes, um dia a dia completamente diferente dos dias de hoje, né? Vamos relembrar, não teria celular, não teria televisão, não teria como ter aula online numa pandemia, né? Muita coisa era diferente. Não tinha nem energia elétrica. Né? Ou seja, é um contraste forte quando nós olhamos para uma imagem relativamente recente do mercado público. Porque se a gente também for observar, for tirando foto do, por exemplo, do mercado público toda semana e for comparar, a gente vai observar algumas pequenas alterações. Mas se a gente for pegar, comparar 10 anos, 15 anos, 100 anos, aí sim, né, a gente vai ter gritantes transformações, como é o caso. E como dá para imaginar, a gente pode pegar a foto mais recente do mercado público e postar agora. Ela não é definitiva, vai seguir se transformando. E daqui a 100 anos talvez alguém olhe essa imagem e olhe, né, como era antigo, como era velho o mercado. Pois em 2100, 2200, existirá uma outra sociedade, um outro modelo de vida, estilo de vida completamente diferente do atual. Surgirão novas tecnologias. Pois é. Uma imagem que eu gosto de trabalhar, inclusive em aula, né? Cheguei até a fazer um trabalho ano passado com os sextos anos. São 3 imagens que eu tenho do Teatro 7 de Abril, que fica localizado em Pelotas. Seria o teatro mais antigo do estado. Nesta primeira imagem, podemos observar como o teatro reina na paisagem, né? O prédio mais alto era importante teatro naquela época. Não existia televisão, não existia internet, não existia celular. Teatro, no começo, reinava. A pessoa fosse rica, a pessoa fosse pobre, o encontro dela muitas vezes era no teatro. A principal atração do dia a dia dela que ela ia ver era no teatro. A segunda imagem do mesmo teatro, já pode observar os prédios no entorno dele, bem mais altos que ele, acaba ficando pequenininho e acanhado entre prédios grandes, né? O destaque na paisagem já não é mais dele. Essa fotografia eu não consegui ter exatamente a idade dela.
mas pode ser em algum momento entre 1960 e 1980, talvez ali quase 1990, mas não muito mais recente que isso.